pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, com bastante saúde. Para quem ainda não me conhece, que eu acho difícil, eu sou a professora Fabiola Cruz. Eu atuo na educação de jovens e adultos, na EJA. Para deixar essa aula mais inclusiva, eu vou me descrever para você. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos castanhos escuros, um pouco abaixo dos ombros, e hoje estou usando uma blusa rosa. Ah, eu estou no estúdio da Multirio. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, objetos decorativos. Você prestou atenção no nome da nossa aula? Dá uma olhadinha lá comigo. Desmatamento, causas, consequências e soluções. Esse é o assunto da nossa aula. Nós falaremos sobre esse triste acontecimento da nossa sociedade, que é o desmatamento. Infelizmente, o desmatamento acaba com as florestas. E tudo isso por conta da ação do homem. Vamos entender um pouco melhor sobre esse assunto? Dá uma olhada no slide comigo. O desmatamento consiste na retirada total ou parcial da cobertura vegetal de um local. A retirada da cobertura vegetal pode desencadear vários problemas, como perda de diversas espécies de seres vivos existentes em uma região, degradação de habitat e alteração climáticas. O desmatamento é ocasionado principalmente pelas ações humanas, como as queimadas, atividades madeireiras, expansões agropecuária e urbana. Desmatamento é um dos mais graves problemas ambientais, infelizmente. Mas você sabe me dizer quais seriam as causas desse desmatamento? Do desmatamento? Acompanha comigo. O desmatamento está sempre relacionado às atividades humanas, como nós já falamos. O desmatamento retira a vegetação de um local para dar lugar a moradias, plantações, criação de animais ou para a utilização da madeira tirada, dentre outros motivos. Se você olhar as fotos que eu coloquei aí, você vai ver florestas devastadas. Os animais sofrem com isso e nós também. No Brasil, o processo de desmatamento é histórico. Começou desde a época da colonização, quando era extraído das florestas uma árvore chamada pau-brasil, uma árvore de grande valor comercial naquela época. Mas vamos continuar. Entenda mais sobre esse assunto comigo. Olha lá. Consequências do desmatamento. Água e solo. O desmatamento altera a qualidade do solo, que sem vegetação absorve menos água das chuvas. Isso diminui as reservas de águas subterrâneas e seca as nascentes. E há o aumento também do escoamento de água, que não é absorvida pelo solo, causando enchentes. Uma outra consequência são as modificações do clima. As árvores contribuem com o aumento da umidade do ar, controlando o regime de chuvas de determinada região. Além disso, intensifica o efeito estufa, um fenômeno natural que ajuda a manter a Terra aquecida. Porém, quando intensificado, pode provocar um desequilíbrio que produz o aquecimento global, que aumenta a temperatura dos oceanos e da atmosfera da Terra. Uma outra consequência são os impactos sociais. Muitas pessoas vivem da retirada de produtos existentes nas florestas, como, por exemplo, fibras, resinas, frutos. E quando não há mais o que retirar
daquele local por conta do desmatamento, o que acontece? Essas pessoas precisam se deslocar para outros espaços. E isso não é nada bom, não é mesmo? Mas existem mais consequências. Acompanha lá comigo. Uma outra consequência são os impactos sociais. Muitas pessoas vivem da retirada de produtos existentes na florestas, como, por exemplo, fibras, resinas, frutos. E quando não há mais o que retirar daquele local por conta do desmatamento, o que acontece? Essas pessoas precisam se deslocar para outros espaços. E isso não é nada bom, não é mesmo? Mas existem mais consequências. Acompanha lá comigo. Desequilíbrio do ecossistema. Com a retirada da vegetação, aumenta a incidência de pragas e outras doenças que afetam plantações e a saúde também dos seres humanos. Os vírus, por exemplo, são os seres mais abundantes do mundo e estão espalhados por todos os ecossistemas. Na floresta, eles estão em equilíbrio com os seus hospedeiros, infectando-os quase sempre sem causar mal. A transmissão dos vírus entre animais e também as pessoas tende a se tornar cada vez mais frequentes. Exatamente. A gente está vivendo um processo que é muito relacionado a isso. A pandemia é consequência desse desequilíbrio. Já parou para pensar nisso? Mas vamos continuar acompanhando mais uma consequência. Olha lá. Degradação de habitat. A destruição das florestas acaba com o habitat natural de muitas espécies, contribuindo para a morte de animais e até extinção de muitas espécies, afetando também a cadeia alimentar. Quando falamos sobre extinção, estamos falando da morte do último ser daquela espécie. E isso é tão triste, não é? Eu vou apresentar para vocês, no próximo slide, algumas espécies que estão em extinção. Olha lá comigo. Ararajuba, uma ave verde e amarela que existe somente na Amazônia e vem sofrendo com o tráfico e o desmatamento. Cervo do Pantanal é o maior da espécie da América do Sul. Além de ser encontrado no Pantanal, essa espécie vive também na Amazônia e no Cerrado. Mas o desmatamento e a caça ilegal são ameaças para essa espécie. Lobo-guará é encontrado no Cerrado, no Pantanal e nos Pampas. Esse animal é considerado o maior mamífero canino nativo da América do Sul. A espécie enfrenta grandes problemas devido ao desmatamento de seu habitat e encontra-se vulnerável à extinção. Mico-leão-dourado habita a Mata Atlântica e sofreu durante décadas com o desmatamento e o tráfico de animais, o que resultou na eliminação quase total da espécie. Onça-pintada é considerado o maior felino das Américas. Esta espécie de onça é caçada por fazendeiros para proteger os seus rebanhos. Além disso, sofre com a destruição do seu habitat e sua pele tem grande valor no mercado mundial. Esses três últimos que eu falei para vocês, o lobo-guará, o mico-leão-dourado e a onça-pintada, estão presentes na nossa moeda, nas cédulas que estão em circulação. O lobo-guará está presente na nota de R$200, o mico-leão-dourado na nota de R$20 e a onça-pintada na nota de R$50. Tudo isso para quê? Porque quando as notas são confeccionadas, é pensado também na informação e na proteção desses animais.
É uma forma de fazer a sociedade lembrar o perigo da extinção. Mas acompanhe comigo. Tem mais um animal, mais uma espécie que eu gostaria de mostrar para vocês. Olha lá. Esse aí é o pássaro que inspirou o pica-pau, mas infelizmente pode ser declarado extinto. O pica-pau de bico-marfim pode ser declarado como extinto. Esse triste anúncio foi feito no dia 29/9/2021 por autoridades de vida selvagens dos Estados Unidos. Essa notícia saiu no site Olhar Digital, publicado no dia 2/10/2021. Mas diante de tantos problemas, quais são as possíveis soluções? O que você acha que pode ser feito para combater o desmatamento? Eu trouxe aí algumas dicas para a gente refletir. Acompanha comigo. Soluções para o desmatamento são essenciais para o controle do desmatamento: educação, políticas de preservação, fiscalização e ações sustentáveis. Para a solução do desmatamento, temos várias leis que impactam positivamente nesse processo. Sabia disso? Vou falar sobre isso. Ao longo de vários anos, principalmente nos anos 90, o Brasil estava liderando as questões relacionadas a isso. Era um fator de grande preocupação do nosso governo. Participou até da Eco 92, tendo esse tema em primeiro lugar. No entanto, no ano de 2019, mais ou menos, a agenda ambiental foi perdendo espaço. E aí é necessário que a gente retome as ações contra o desmatamento. Bom, pessoal, dentre as leis, a Lei Nacional de Educação Ambiental, ela visa o respeito à vida dos animais, a vida das plantas e também a vida do ser humano, de todos os seres vivos. É uma importante lei. Mas a educação, a política e também a fiscalização é que vai fazer com que esse cenário mude e aí a gente melhore as situações das nossas florestas. E melhorando isso, a gente vai melhorar muita coisa, não é verdade? Bom, pessoal, vamos ter um pensamento mais consciente. Para isso, eu vou deixar até um desafio para você. Olha lá o slide comigo. Você sabia que toda a região da Maré era ocupada por pântanos e manguezais junto à orla da Baía de Guanabara e abrangia vários acidentes geográficos que desapareceram com os sucessivos aterros? Pesquise a história do bairro onde mora e descubra como era antes da ação do homem na natureza. Será que a região onde você mora foi desmatada ou aterrada? Não esqueça de registrar suas descobertas. Estamos chegando ao final da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado do assunto que nós trabalhamos hoje. Bom, nessa aula você aprendeu sobre o que é desmatamento e quais são as causas e consequências para esse problema. Falamos também de possíveis soluções. Bom, como principais causas do desmatamento, nós ressaltamos a ação do homem, seja na retirada da vegetação para dar lugar a moradia, plantações, criação de animais ou para a utilização da madeira que é retirada. Sobre as consequências, nós falamos que ela afeta a diversidade de espécies que existem naquela região. Os seres humanos são afetados por isso e também toda a questão do ecossistema, como problemas relacionados ao solo, como também o clima, que acaba ficando cada vez mais quente, e, enfim, vários impactos sociais. Um desequilíbrio completo do nosso ecossistema.
Falamos também do aumento das pragas e outras doenças que afetam plantações e a saúde dos seres humanos. Falamos sobre os animais que acabam ficando em extinção por conta desse desmatamento. E, por fim, ressaltamos que educação, políticas de preservação, fiscalização e conscientização da população é que vai reduzir esse problema, quem sabe até acabar um dia com o desmatamento. Pessoal, eu fico por aqui. Espero que você converse com seu professor, com a sua professora, a respeito do assunto da nossa aula. É isso. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!